Pessoal, então a gente começa a nona semana agora de estudo no AVA, né? E antes da gente colocar os nossos slides aqui, só um recado para vocês. Acredito que vocês já saibam, né? Nessa semana, pelo feriado, né? A gente não tem aula na sexta-feira, né? Mas como o calendário antigo também havia sido marcado um dia, quinta-feira, então quinta-feira também não tem aula, né? Então, só se vocês ainda não sabem, né? Quinta e sexta-feira vocês têm um feriado. Então, nós temos um feriado, né? Só para que fique claro, nesse dia daí, vocês não têm conteúdo no AVA, nenhuma obrigação no AVA, tá? Bom, vamos colocar agora nossos slides para a gente poder seguir nossa aula de hoje. Como a gente já havia conversado na semana passada, a gente retomou, na verdade, o estudo da bacteriologia, o estudo das bactérias, né? E a aula de hoje vai ser muito importante porque a gente tem que entender um pouco, quando a gente fala de bactéria, quais são aquelas bactérias que supostamente fazem parte do nosso corpo e quais poderiam ser aquelas bactérias que a gente fala de origem exógena, aquelas bactérias que aparecem e que podem causar doença para a gente. O professor está falando até agora de bactérias e de doenças, né? Dá a impressão de que toda bactéria pode causar doença, né? Isso não é tão verdade. Para isso, a gente tem que entender quais bactérias pertencem ao nosso corpo, que situações que elas oferecem perigo, né? E isso caminha um pouco para a gente entender como que vai funcionar essa colonização do corpo humano, né? Bom, para isso, a gente tem que aprender uma palavra muito importante hoje, que é microbiota, né? Lá no primeiro dia de aula, o professor já falou um pouco sobre a complexidade que é o corpo humano interagindo com uma população de bactérias. Todos nós sabemos que existem bactérias no nosso corpo, mas a resposta ela não é tão simples assim, né? Quando a gente fala que existem bactérias no corpo, a gente sabe que existem locais em que essas bactérias se encontram e existem populações diferentes, né? Então, eu tenho, por exemplo, regiões do meu corpo que são ricas em bactérias. A população de bactérias dessa região do corpo é tão rica que nós nem sabemos ao certo qual é a composição dessa população. Eu posso citar aqui, por exemplo, que o intestino é um local tão rico em bactérias que a gente não conhece hoje nem metade das espécies que habitam esse órgão. A gente até chama de microverso, na verdade, é um universo de bactérias. Muitas espécies de vírus, de fungos que ainda não foram identificados. Por outro lado, existem determinadas regiões do corpo em que você tem ausência completa de micróbios. Você não poderia ter, sob hipótese alguma, micróbio naquela região. Isso poderia trazer malefícios a você. Tá? A gente pode começar a aula de hoje primeiro definindo regiões do corpo em que você não tem, sob hipótese alguma, a presença de bactérias. Caso você tenha alguma bactéria naquele local, você já tem ali o desenvolvimento de uma doença. Tá? Os dois locais mais importantes em que você não pode ter bactérias são a corrente sanguínea e o sistema nervoso. Essas duas regiões são regiões imprescindíveis, cujo funcionamento ele depende, né, da ausência de bactérias. Então, no momento em que você tem, por exemplo, a presença de micróbios no sangue, você tem um quadro grave. As pessoas, por exemplo, que desenvolvem aquilo que a gente chama de infecção generalizada. O que é isso? Sepse. São sinônimos, né? Sepse ou infecção generalizada. São pessoas que, por algum motivo, elas estão com infecção no sangue. Presença de bactérias circulando no sangue. Isso é grave, porque o sangue é um meio de cultura rico, né? Um banquete para as bactérias do sangue. E elas conseguem se proliferar com uma rapidez muito grande ali. Isso poderia levar a pessoas a sérios problemas de saúde. Outra região em que você não deve apresentar bactérias é o sistema nervoso. Quando você tem, por exemplo, a invasão do sistema nervoso por bactérias ou por vírus, você vai ter o comprometimento do sistema, da transmissão de impulsos nervosos e também o aparecimento de sequelas prováveis. Existe uma forma grave de infecção que se chama meningite, né? O que é meningite? É a infecção das meninges, das camadas que protegem ali a medula espinhal, né? Isso é algo bastante sério. Um número grande de crianças pode morrer por isso. Então, veja como a situação realmente é grave se você tem bactérias em regiões que não deveria se ter.
Porém, como o professor está falando, né? A gente tem ali algumas regiões que não apenas a gente tem bactérias, mas tem uma população bastante abundante. E é o que a gente vai conversar agora. Né? Primeira palavrinha para a gente começar a entender o que são bactérias no nosso corpo é essa: microbiota. Vocês já ouviram falar um pouco esse termo? Talvez não não essa terminologia, né, microbiota, mas vocês já ouviram falar, por exemplo, de flora bacteriana, né? Ah, então tomar iogurte é bom para minha flora intestinal, né? Flora acabou se tornando um termo incorreto. Flora lembra a presença de vegetais, né? E vegetal e bactéria não tem nada a ver. Então a gente chama de flora bacteriana, é uma palavra errada, que acabou se popularizando e ficou no cotidiano, né? O termo correto é microbiota. O que é biota? Biota é população e micro remete a micróbios, né? Então microbiota é uma população de bactérias de uma região do corpo. Uma coisa importante, essa população tem características próprias. A gente vai agora, hoje, entender um pouquinho algumas microbiotas que existem no nosso corpo. Em outras palavras, cada região do corpo é habitada por uma população de bactérias e essas bactérias, pela composição delas, né, elas acabam tendo comportamentos diferentes. Por exemplo, eu tenho uma microbiota na minha pele, eu tenho uma microbiota no sistema respiratório, no intestino e assim por diante. Essas microbiotas elas variam nas espécies e variam no número. Existem microbiotas que são menores, outras que são muito abundantes. Tá? É o que a gente vai conversar hoje. Tá? Bom, primeiro a gente vai entender um pouquinho quais são as bactérias que compõem cada microbiota e depois a gente vai entender um pouquinho a importância dessas microbiotas. Tá? Primeiro, a gente vê aqui o órgão mais externo do corpo, a pele. A gente já falou um pouquinho da pele lá na aula de imunologia, né? Sendo o órgão mais externo, é aquilo que separa o ambiente interno do ambiente externo. É muito importante para o nosso corpo. Tá? A nossa pele, ela apresenta uma microbiota abundante. Toda a extensão de pele, praticamente, é ocupada por bactérias. A nossa pele, ela oferece um ambiente muito rico, muito propício para a proliferação de bactérias. Né? De todas as regiões do nosso corpo, a região que apresenta maior abundância de bactérias são as regiões mais quentes e mais úmidas. Né? A definir entre os dedos, região axilar, a região da virilha. São as regiões que acumulam, por exemplo, umidade, regiões que, por estarem em dobras, né, por ficarem protegidas, elas são regiões que são um pouco mais quentes. As regiões, principalmente, contam com uma presença maior de bactérias. Não é por esse motivo, não é por outro motivo que, muitas vezes, quando você tem uma infecção de pele, a infecção começa a partir desses pontos. A famosa micose, por exemplo, a frieira, né? A frieira, ela se instala entre os dedos do pé, uma região muito quente e muito úmida. Falta, por exemplo, de um ambiente seco, um ar seco, o dia inteiro com sapato, trabalhando, da manhã à noite, isso vai criando condições ali ideais para a proliferação de fungos. Né? Tudo bem, professor. Então, você falou que a pele é uma região de colonização, né, de bactérias que pertencem ao nosso corpo, que é abundante. É verdade. Né? Quais são as bactérias mais abundantes no nosso corpo, professor? Bom, eu vou aqui deletar essa imagem para vocês conseguirem ver quais bactérias são as mais abundantes. Mas essas duas figuras já podem sugerir algo para a gente. Na nossa segunda aula, a gente falou um pouco sobre formatos de bactérias. Talvez vocês lembrem. Né? A gente falou que existem bactérias, copos, né, bolinhas, que se agrupam em cadeias. Essas bactérias aqui de baixo, por exemplo, no slide, ó, elas sugerem ser streptococcus. Aqui as bactérias de cima, os cocos, eles se agrupam em cachos, né, formando cachos, formando grumos. Essas bactérias são os staphylococcus. Né? Então, se a gente pudesse elencar uma espécie de top 3, né, das populações das espécies de bactérias no nosso corpo, a gente chegaria a essa aqui, ó, os gêneros mais frequentes. Nós temos, então, uma abundância de Staphylococcus, nós temos uma abundância de Corynebacterium e, por fim, Streptococcus. Então, veja, desses 3 gêneros aqui, que são o top 3 das bactérias da minha pele,
Duas delas são cocos gram-positivos, Staphylococcus e Streptococcus. E uma delas é um bacilo gram-positivo. Em outras palavras, na minha pele abundam gram-positivos, principalmente cocos gram-positivos. Aos poucos, à medida que a gente vai estudando, a gente vai entendendo qual região apresenta mais um tipo de gram, qual região apresenta um perfil de morfologia, se é bacilo, se são cocos, né? Isso vai ajudando a gente a entender um pouquinho o que a gente deve encontrar nas amostras. Então, por exemplo, se chega uma amostra de pele para mim, pessoa que tem uma doença de pele, eu já sei que vou encontrar ali bactérias gram-positivas. Normalmente é o que tem na pele. Tá? É assim que a gente começa a formar a nossa experiência para a gente entender um pouquinho o que a gente adquiriu. Certo? Bom, professor, então quer dizer que na minha pele eu só vou encontrar essas bactérias aqui do slide? Não. Vou encontrar um número muito grande de espécies. Tá? Principalmente gram-positivos. Existem gram-negativos na pele? Existem, mas são poucos, são raros. Né? Tudo bem, professor. Responda para mim uma pergunta. Por que a minha pele tem bastante bactéria? Qual seria a importância de eu ter bastante bactéria ocupando a minha pele? Primeiro, existe uma função, minha pele ser colonizada por bactérias? Existe, é uma função muito importante. Né? A gente falou que no nosso meio ambiente, a gente tem uma diversidade de micróbios. Todo momento você está entrando em contato com objetos, você está entrando em contato com alimentos, com pessoas. Qualquer momento você pode adquirir uma bactéria com potencial de causar doença. A gente não está falando que uma bactéria por si só ela já causa doença, mas toda bactéria tem um potencial. Quando você adquire a bactéria de uma pessoa, de um objeto, uma toalha contaminada, né? Um objeto que porventura esteja ali cheio de bactérias. A presença de bactérias na sua microbiota, essas bactérias aqui que eu chamo de benéficas, ela ocupa sua pele e ela impede, ela diminui a chance de uma bactéria que pode causar doença de se instalar na sua pele. Né? É mais ou menos assim. Quando você tem, por exemplo, um busão lotado, a chance de entrar alguém ali e poder sentar num lugar vago é menor. Né? Se a gente pensa num busão cheio de bactérias do bem, cada bactéria sentadinha num busão, num banco, né? A chance de uma bactéria maligna chegar e conseguir um espaço para sentar fica menor. Fica mais fácil chutar a bactéria do ônibus se ela fica de pé, por exemplo. Né? Então, esse exemplo tosco, é tosco, mas só para a gente entender um pouquinho que essas bactérias que ocupam a nossa pele, e que eu chamo, entre aspas, de boazinhas, elas não são tão fofinhas assim, né? Elas acabam impedindo que outras bactérias um pouco mais nocivas se instalem no local. Né? Daí veio uma ideia que é muito importante, né? A gente falou lá no primeiro dia de aula da importância da higiene na nossa vida. Então, o banho diário, o uso de água e de sabão, como a gente falou na aula passada, né? Tudo isso é fundamental para você evitar doenças. Tá? Tem pessoas que, por um lado, não tomam banho, não usam produtos de limpeza. Essas pessoas sempre têm um risco de pegar doenças. Por outro lado, a gente sempre vê bem na micro que os dois extremos são ruins, né? Uma pessoa que é limpinha demais também pode pegar doenças. Isso pode ser algo bastante paradoxal, né? Como pode, professor, uma pessoa porquinha pegar doença, mas uma pessoa limpinha também pegar doença? Você tem que lembrar que a nossa pele tem uma microbiota. Uma pessoa que lava a sua mão umas 50 vezes por dia é uma pessoa que está oferecendo produtos químicos para a microbiota a todo momento. Então, com o passar do tempo, essas bactérias residentes na pele também vão se afetar pela presença desses antissépticos. Então, a gente aqui na pandemia, obviamente, a gente está acostumado a usar o álcool gel por um motivo nobre, um motivo mais importante do que manter a microbiota da pele, que é evitar o coronavírus. Perfeito. Agora, se com o passar dos anos, né, o uso de produtos de limpeza torna-se um hábito, todo dia, todo dia, todo dia, você tem sim o risco de adquirir alguma infecção da pele. Por quê? Você está acabando com a microbiota da pele. Basicamente isso. Dessa forma, dito isso, o professor não quer dizer que você tem que parar de usar álcool gel. Ah, então o professor Bruno falou que não é para usar álcool gel agora na pandemia. Não, muito pelo contrário. Dos dois males, qual é o pior?
adquirir o coronavírus, sem sombra de dúvida. Então, continue usando o álcool gel à vontade, abundantemente. Tá? Mas é algo que precisa ser dito também. Né? Tem pessoas, por exemplo, que têm aquela mania de limpeza excessiva, toque com limpeza. As pessoas não tocam na maçaneta de uma porta sem lavar as mãos. As pessoas não chegam a cumprimentar outras por mania, medo de se contaminar. Essas pessoas podem, por exemplo, pegar alguma doença de pele nas mãos, né? Porque as pessoas estão limpando os seus microbiomas. Outra coisa importante que o professor acabou de falar é essa terminologia, esse apelido, né? O senhor está sendo muito simplista, separando as bactérias benéficas e maléficas. Dá a impressão que tem bactérias fofinhas, que são heroínas, né? E outras bactérias que são grandes vilões. Não, não é assim que funciona. Como a gente falou lá no primeiro dia de aula, o conceito causar doença, ele é muito amplo. Toda bactéria em potencial pode causar doença. Tudo depende do seu estado nutricional, tudo depende do seu estado imune, né? Se uma bactéria benéfica ela encontra condições perfeitas para tomar conta do corpo, ela pode se proliferar tanto a ponto de causar uma dor de cabeça em você. Por exemplo, você está lá no YouTube e você aprende a fazer Yakult caseiro. Você já viu que tem vídeos no YouTube que ensinam você a fazer 1 litro de Yakult caseiro, né? Bom, o que tem dentro do Yakult? O Yakult, ele é uma fermentação. Então, você tem bactérias ali, que são bactérias derivadas do leite, bactérias boazinhas, né? Uma coisa é você tomar um frasquinho de 50 ml de Yakult. Outra coisa é a pessoa se empolgar e tomar 1 litro de Yakult. Você vai ou morrer ou parar no hospital, né? O Yakult, ele tem bactérias que a gente chama de boazinhas, né? Bactéria da microbiota, os fofinhos lactobacilos vivos. Porém, se você toma 1 litro, você está tomando um universo de lactobacilos, né? Nessa concentração, eles podem te causar uma diarreia abundante. Pode até invadir outras regiões do intestino que não são comuns, né? E isso pode trazer sérios problemas a você. Então, veja que o conceito de bom e mal aqui na micro não existe. O que a gente tem são bactérias que normalmente evoluíram com o homem e estão ali tomando alguns espaços. Existe uma espécie em particular que a gente tem que ter muita atenção. Ela se chama Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus talvez seja uma das principais espécies de bactérias que você tem na sua pele. É uma bactéria que faz parte da microbiota normal. No entanto, é uma bactéria que, dependendo da situação que ela se encontra, ela pode causar problemas sérios para você. Né? Staphylococcus aureus, se você tem, por exemplo, um corte, se você tem ali, por exemplo, uma queimadura, se você abaixa o pH da pele, o Staphylococcus aureus ele pode se proliferar além das condições normais que ele tem, né? E ele pode até invadir teu corpo, parar em algumas regiões, como os pulmões, por exemplo. Né? Não é por outro motivo que o Staphylococcus aureus, mesmo sendo uma bactéria da sua microbiota, ele é um dos maiores causadores de morte no UTIs. Aquelas bactérias que a gente chama de superbactérias, né? Um grave problema é que alguns Staphylococcus aureus são resistentes a antibióticos. Tá? Então, o que eu preciso que vocês entendam da aula de hoje é isso. Microbiota é algo muito relativo. Né? Existem bactérias que normalmente não nos causam problemas. No entanto, dependendo das condições, elas podem se proliferar e aí podem causar dores de cabeça para a gente, para a nossa saúde. É isso. Né? Fora a nossa pele, nós temos uma outra região muito importante também, que é o nariz e a garganta. O nariz e a garganta, na prática, é uma extensão da nossa pele. Né? Existe no nariz e na garganta aquela região que a gente chama de mucosa. As mucosas são as portas de entrada do nosso corpo. Né? Então, tem a mucosa oral e a mucosa nasal. Né? O que é a mucosa, professor? A mucosa é um tipo de tecido que é revestido por muco, né? E é ricamente vascularizado. Então, a gente tem ali funções muito importantes na cavidade oral e na cavidade nasal. Né? A princípio, a gente pode falar que as microbiotas oral e microbiota nasal, por ser um local bastante úmido, bastante quente, oferece condições similares à microbiota da pele. Então, a gente até colocou aqui, né? O top 2 aqui, top 3 praticamente, das bactérias que a gente tem nas mucosas, nariz e na garganta, são Staphylococcus e são Corynebacterium. Então, veja que a microbiota da pele ela é muito parecida com a microbiota do nariz e da garganta. Né? Isso é algo que é importante para a gente. Porque a gente está falando de tecido.
tecido epitelial, no final das contas. Né? Mesma coisa que pele. Porém, aqui a gente faz um parênteses, aqui a gente faz um asterisco, algo que é muito importante. Né? O nariz e a garganta, eles apresentam uma quantidade de muco, apresentam, por exemplo, secreções, que são bastante ricas para o crescimento de bactérias. Né? Se você pergunta assim, quais são os alimentos que as bactérias têm na pele, muita coisa. Então a gente tem o sebo que a gente produz, a gente tem ali proteínas, né? Porém, na cavidade oral, na cavidade nasal, a gente tem uma oferta maior ainda de alimentos para as bactérias. A presença de secreções é muito importante para se proliferar. Né? Por esse motivo, a gente tem aqui uma situação. Né? Por oferecer mais comida, é possível que bactérias que não pertençam ao microbiota encontrem condições ideais e se instalem, passem a colonizar ali essas duas regiões. Né? Existem dois perfis de indivíduo que são particularmente interessantes aqui para a gente estudar na aula de hoje. Né? Pessoas que costumam trabalhar em hospitais ou pessoas que frequentaram muito hospital durante a vida, pessoas que tiveram que tomar antibiótico por muito tempo, passar por muitas internações quando era criança, são pessoas que acabam entrando em contato com bactérias patogênicas numa quantidade maior que o normal. Né? Pense, por exemplo, num farmacêutico hospitalar, um enfermeiro, um médico de hospital. Né? São pessoas que todos os dias estão transitando ali pelos corredores, tendo contato com pessoas doentes. Essas pessoas que trabalham no hospital, esses profissionais, eles têm contato com bactérias patogênicas todos os dias. Né? Por esse motivo, a gente colocou aqui que pessoas que são profissionais de saúde, estão na linha de frente em hospitais, são pessoas que podem ser colonizadas por bactérias patogênicas. Aqui, a gente listou o nome de algumas bactérias patogênicas e que poderiam colonizar garganta e nariz. Né? Eu estou falando de Staphylococcus aureus, estou falando de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Essas bactérias aqui, para vocês, talvez não faça muito sentido o nome dela, né? Mas para você ter uma ideia, Staphylococcus aureus foi uma bactéria que o professor acabou de falar, que é residente da pele, e é uma das campeãs de maior internação em UTIs. Pode causar problemas bastante graves. Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactéria que é exclusiva das fezes. Se você encontra Escherichia coli em algum lugar, é certo, é sugestivo de que aquela região, aquele local foi contaminado com fezes. Ele é chamado de marcador fecal por isso. E Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria que a gente encontra no solo, no meio ambiente, que é uma bactéria que pode causar sérios problemas na nossa saúde. Inclusive, ela é uma bactéria que pode aí até mesmo prejudicar os nossos pulmões. Né? Então, perceba que esses nomes que você falou, essas espécies aqui, elas estão associadas a doenças. Né? E, no entanto, você pensa assim, nossa, professor, mas então essas pessoas que trabalham no hospital e tem essas bactérias aqui, essas bactérias, essas pessoas vão morrer? Não, não vão morrer. Né? Essas bactérias, por estarem presentes em grande quantidade nos hospitais, e essas pessoas estão em contato constante com essas pessoas, elas acabam sendo colonizadas por essas bactérias. Para elas, essas bactérias provavelmente não vão oferecer nenhum problema. Né? Aí você pensa, então, qual que é a importância de você saber que uma pessoa ali está com uma Escherichia coli na cavidade nasal, professor? Essas pessoas podem transmitir essas bactérias para outras pessoas que não convivem no hospital, que não têm um sistema imune tão bom, né? Agora, na pandemia, nos últimos meses, a gente está percebendo a importância da gente manter a higiene. Uma pessoa que trabalha no hospital jamais, depois da pandemia, vai levar um jaleco para casa, né? Jamais vai entrar em contato com uma pessoa sem limpar o sapato, sem limpar a roupa, depois de voltar de um ambiente tão sério quanto um hospital, por exemplo. Né? Porém, antes da gente ter essa questão da pandemia, todos os dias incomodando a gente, né? Era normal a pessoa, por exemplo, voltar de hospital ali, chegar em casa, abraçar a família toda, né? Um dia um médico poderia ter uma pessoa em casa que não está com o sistema imune tão bom assim, né? Uma pessoa foi visitar alguém no hospital, volta para casa, toca na mulher, nos filhos, um dos filhos não está com uma condição de saúde tão boa. Dessa forma, né? Então, o contato sem higiene é que a gente acaba proliferando
pessoas que estão colonizadas por essas bactérias. Né? É basicamente dessa forma. Quando a gente estava podendo fazer aulas práticas lá nos anos anteriores, né, o professor, numa das aulas práticas, sempre fazia um experimento curioso. Então, a gente pergunta assim, quais são os alunos que trabalham em hospitais? E aí, sempre tem alunos que trabalham em hospital, ou fazem estágio em hospital, né? O que a gente fazia com essas pessoas? Bom, existem alimentos que a gente dá para as bactérias. São chamados de meios de cultura, né? A gente pegava um swab, aquele cotonete que a gente está usando para coletar material para diagnosticar coronavírus no nariz, né? E a gente coletava um pouco de secreção respiratória da pessoa. A gente, da mesma forma como faz agora o RT-PCR, enfia o cotonete no nariz, a gente fazia isso com as pessoas, trabalhando no hospital. A gente então pega um pouquinho dessa secreção e a gente coloca dentro de um meio de cultura que só cresceriam bactérias fecais. Ou seja, eu estou pegando ali, enfiando no nariz da pessoa o cotonete, e eu estou colocando as bactérias do nariz num local em que só vão crescer bactérias se eles vieram das fezes. Por incrível que pareça, a maior parte das pessoas que trabalham em hospitais tem meio de cultura positivo. Ou seja, bactérias das fezes que estão crescendo no nariz da pessoa. Né? Ou seja, é isso que a gente está falando aqui. Né? Pessoas que têm ali uma ocupação hospitalar provavelmente já foram colonizados por essas bactérias de potencial infeccioso. Veja que curioso isso, né, pessoal? Isso é algo bastante importante da gente entender. Tá? Eu queria saber se até o momento alguém tem alguma dúvida, pessoal. Algum comentário? Fique à vontade. Tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tá certo. Vamos continuar então. Tá? Fora a nossa pele, fora nossa garganta e nosso nariz, o terceiro local que a gente tem no microbiota, no nosso organismo, são os intestinos. É curioso porque os intestinos, eles são a região mais colonizada por bactérias do nosso corpo. Tá? Essa, a microbiota intestinal, é a microbiota mais importante e mais abundante que nós temos. A gente estava toda hora falando um pouco sobre a importância da microbiota. Né? Então, o professor falou lá que da pele, a microbiota é muito importante porque ela ocupa espaços. Ela impede que uma bactéria estranha ocupe aquela região, por exemplo. Né? A gente está falando aqui que o nosso intestino, tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso, eles são ocupados por uma microbiota absurda, uma microbiota gigantesca. Né? Quando a gente fala gigantesca, professor, explique melhor, defina melhor isso. Né? Existem mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo inteiro. Para cada célula que você tem no seu corpo, você tem 9 bactérias no intestino. Então, você, ser humano, é mais um universo de bactérias do que realmente um corpo que tem bactérias ali dentro. Você entende? Você tem tanta bactéria que um dia, se elas começarem a conversar com você, a gente não tem que estranhar, né? E por que a gente tem tanta bactéria ali, professor? Tem algum motivo por trás disso? Tem. Elas não estão ali de bobeira. Elas têm uma função importante para a gente. Tá? As bactérias que moram, que colonizam os intestinos, elas são bactérias que têm uma importância muito grande na digestão dos alimentos. Né? E existem, por exemplo, substâncias químicas que você secreta graças ao auxílio das bactérias. Né? A gente pode falar algumas vitaminas do complexo B, por exemplo. Né? A gente tem a vitamina B1, B2, B3, elas são sintetizadas por bactérias do intestino. Existem alguns fatores que você secreta no intestino e que melhoram a saúde intestinal graças à produção por bactérias. As bactérias, por exemplo, elas se alimentam do que você come. Você se alimenta todos os dias para você pegar os nutrientes. Você não consegue utilizar tudo ali, né? Teu corpo não consegue absorver 100% dos nutrientes. Parte deles, uma pequena parte, é consumido pelas bactérias do intestino. E com isso elas acabam secretando fatores que ajudam você a sobreviver, né? As bactérias, por exemplo, que estão residindo no seu intestino, elas secretam substâncias químicas que vão impedir, por exemplo, que bactérias maléficas se instalem
né? É curioso isso, é interessante, mas as nossas bactérias intestinais secretam até substâncias com propriedades antibióticas, contra, por exemplo, a instalação de uma bactéria no alimento, que esteja contaminando o alimento, que pode causar doença, né? Então, isso é tudo muito curioso. Tá? Bom, o professor falou que o nosso intestino ele é dividido em duas porções. A primeira porção, logo depois do estômago, é o intestino delgado. Tá? E, em seguida, a gente tem o intestino grosso. Por que a gente tem essa divisão, professor? É mais um nome para complicar a nossa vida? Não. O intestino delgado e o intestino grosso, eles são diferentes macroscopicamente e microscopicamente. Né? No intestino, se você coloca, por exemplo, uma amostra de cada um deles no microscópio, você consegue ver diferenças, né, nas duas regiões. O intestino delgado, a função dele principal é a absorção de nutrientes. Então, absorver a comida que você se alimenta. Né? Já o intestino grosso, a principal função dele é a absorção de água e formação do bolo fecal, eliminação, né, dos componentes sólidos que você não absorveu para o meio ambiente. Tá? Então, eles têm duas funções bastante diferentes. Ok? Bom, se eles têm funções diferentes, se eles têm aspectos diferentes, a gente fala ali que é um ambiente também diferente. Né? Existe, por exemplo, uma concentração maior de água no intestino delgado, existe uma concentração de oxigênio maior no intestino delgado, presença de enzimas, presença de alimentos. Tudo isso corrobora o fato de cada intestino ter uma população de bactérias também diferente. Tá? A gente pode observar aqui que o nosso intestino delgado tem algumas espécies que a gente aprendeu. Então, por exemplo, a gente falou agora há pouco de Staphylococcus, nós falamos de Streptococcus, né? Que eram aquelas bactérias abundantes na nossa pele, por exemplo, né? E que aqui no intestino também estão presentes. Mas veja aqui, ó, um gênero muito importante que a gente ainda não havia citado, os lactobacilos. Né? O professor falou, por exemplo, que é bom tomar Yakult, é bom tomar derivados do leite porque eles contêm lactobacilos. Né? O que os lactobacilos fazem pela gente, professor? Bom, se você tem lactobacilos no intestino, eles auxiliam você a fazer a digestão. Eles secretam substâncias químicas para impedir doenças. Né? Era aquilo que o professor estava falando. Né? Então veja que, da mesma forma que você já tem lactobacilo no intestino, é interessante você tomar esses produtos fermentados, porque é uma forma de você sempre repor aquilo que você deve ter no intestino delgado. Então veja que a população de bactérias do intestino delgado participa um pouco da digestão do alimento. Aí vem a importância delas. O nosso intestino grosso, por ter uma função diferente, a função dele é a absorção de água, por ter também condições físico-químicas diferentes, então o intestino grosso, por exemplo, ele tem uma oferta de oxigênio muito menor, uma concentração de oxigênio menor. Ele é um ambiente que é menos ácido, né? Ali, então, você tem uma microbiota diferente. Tá? E aqui, no intestino grosso, a gente precisa fazer um parênteses, um asterisco, algo que é mais importante. Tá? A microbiota do intestino grosso é uma microbiota muito maior do que do intestino delgado. A concentração de bactérias no intestino grosso não apenas é maior, mas a gente tem ali bactérias que têm uma importância também um pouco mais séria. Tá? Dessas 3 bactérias que eu tenho aqui no intestino grosso, eu preciso que vocês façam um asterisco mental, que vocês gravem essa primeira família aqui em particular. As bactérias que a gente chama de enterobactérias. Né? O que são as enterobactérias, professor? Bom, entero significa intestino. Entérico significa intestino, né? Então, quando eu chamo um grupo de bactérias de enterobactérias, é um grupo de bactérias que foi descoberto, foi classificado, né? E foi já entendido como um grupo de bactérias ali exclusivas do intestino. Né? As enterobactérias são bacilos gram-negativos. A maior parte das bactérias do nosso intestino são bactérias gram-negativas. Tá? E essas bactérias aqui, elas são bactérias que são importantes porque elas ocupam o intestino, mas, no entanto, elas são bactérias que têm um potencial de causar doenças. Né? Muitas bactérias que causam diarreias infecciosas,
elas são, na verdade, da família Enterobacter. Então, eu estou falando, por exemplo, de alguns nomes bem famosos, né? Acho que todos vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de Salmonella, né? Todos vocês já podem ter ouvido falar de Escherichia coli. Foi o que a gente acabou de falar ali, né? Que pode contaminar a nossa boca, o nosso nariz. Shigella, Klebsiella. Esse grupinho de bactérias são bactérias de origem intestinal, são bactérias que a gente encontra no nosso intestino grosso, e são todas espécies que têm o potencial de causar doenças. Então, quando a gente fala, por exemplo, de diarreia, 99% das diarreias, ou seja, todas as diarreias, são causadas por bactérias dessa ganguezinha do mal, hein? As enterobactérias. Né? O que eu preciso, então, que você saia da aula de hoje? Assim, qual que é, de tudo que eu tenho que falar hoje para você, qual talvez seja o conceito mais importante? O conceito mais importante é que nosso intestino ele é habitado por um grupo, uma população gigantesca, absurdamente grande de bactérias, né? E que dentro desse universo, dessa população gigantesca, existe um grupo em particular que vive no intestino e que é responsável por muitas das doenças intestinais que nós temos. São as enterobactérias. Esse talvez seja o conceito mais importante que o professor tenha para falar hoje. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de diarreia infecciosa, o que a gente quer dizer, professor? Bom, muitas vezes essas diarreias infecciosas são adquiridas quando a gente tem contato com um alimento contaminado. Né? Então, uma pessoa não lavou as mãos depois de ir do banheiro, um alimento teve contato com fezes, por exemplo, e a pessoa acaba se alimentando desse alimento contaminado. Uma vez no intestino, essas bactérias que foram adquiridas de outro intestino, elas vão ter condições perfeitas de se proliferar. Né? E nesse momento a gente vai ter o quê? A gente vai ter instalação de quadros infecciosos. Bactérias que vieram do alimento vão encontrar condições perfeitas para se proliferar. Né? É muito comum, por exemplo, pelo mundo, não só no Brasil, pelo mundo inteiro, a gente se alimentar de carne mal passada. Então, eu estou falando, por exemplo, de carne moída crua, um costume muito comum, principalmente lá nos Estados Unidos, né? A gente se alimentar de hambúrguer no churrasco, hambúrguer mal passado, né? A pessoa ela comer algum prato que tenha carne crua, ceviche, por exemplo, que não foi temperado. A pessoa ela comer frango mal passado. Tudo isso, consumo de carne crua, tem o potencial de você adquirir uma bactéria fecal. Por quê? Lá no frigorífico, esses cortes de carne que a gente consome, muitos deles são cortes de carne que estão muito próximos ao intestino. Né? Então, o boi, por exemplo, a vaca, eles também têm essas bactérias no seu intestino. Né? E no momento do frigorífico, é o momento que as fezes podem ter contato com esses cortes. Tá? Se você não cozinha o alimento, se você não assa o alimento, se você não usa calor como um desinfetante, como a gente viu na última aula, né? Você está ali podendo comer uma bactéria fecal viva. E aí, iniciam-se os nossos problemas. Aí a gente adquire, por exemplo, diarreias de caráter infeccioso. Tá? É muito comum, por exemplo, episódios em que a pessoa come uma maionese, por exemplo, né, e a pessoa pega salmonela. Todo mundo já ouviu falar disso, né? O perigo que você tem comendo uma maionese que estava contaminada com salmonela, né? Nossa, professora, a gente criou o que? A salmonela veio da batata, veio da onde? Né? A salmonela veio do ovo. Né? O ovo, ele tem contato ali com o intestino do frango. O frango, a galinha, também tem essas bactérias fecais no seu intestino. E, se você lembra, o sistema reprodutivo da galinha, que bota o ovo, né, ele é muito próximo do intestino. Ela tem a cloaca, né? Tanto o conteúdo intestinal quanto o conteúdo reprodutivo desembocam pela mesma orifício. Né? Dessa forma, o ovo ele se contamina com material fecal. Né? E aí a pessoa come o ovo cru, por exemplo, a pessoa não cozinha o ovo, a pessoa usa o ovo in natura para fazer maionese, não é um ovo de procedência correta, então foi adquirido ali num local sem higiene, por exemplo, a pessoa pode adquirir salmonela. A gente costuma falar isso como se fosse algo que acontecesse apenas de vez em quando, né? Mas todos os anos, milhares de pessoas morrem por salmonela. Uma bactéria que ela é muito invasiva. Você come um alimento contaminado, essa bactéria cai no intestino,
e ela é uma bactéria que a gente chama de invasora. Se você lembrar da nossa aula inicial de micro, a gente falou que as bactérias apresentam flagelos. Flagelos são aquelas proteínas que fazem as bactérias serem móveis, né? Uma salmonela, por exemplo, é uma bactéria que tem flagelo. Ao cair no intestino, por ter flagelo, é uma bactéria que tem o potencial de invadir, ou seja, do intestino passar para o espaço extraintestinal. Então, invadir, entrar, né, na mucosa intestinal e cair na corrente circulatória. Ela meio que se enfia no epitélio intestinal para ter acesso a outros órgãos a partir do sangue. Estou falando de baço, estou falando dos pulmões, estou falando do fígado, né? E assim as bactérias vão se proliferando e invadindo outros espaços. Então, veja como uma bactéria que é do intestino pode causar problemas para a gente, né? É claro que dá a impressão que a gente está dormindo com o nosso inimigo, né? Nossa, professor, então não adianta nada. Se eu tenho essas bactérias aqui no meu intestino, acabou a minha vida. Não, isso é um exagero. Claro que não é assim, né? Você, desde que você é criança, você tem essas bactérias aí e talvez você nunca tenha tido uma diarreia por uma bactéria do seu próprio intestino. Não é assim que funciona, né? A situação geralmente funciona quando você adquire uma bactéria de origem externa, uma bactéria do intestino de outro animal ou de outra pessoa. E no seu intestino ela encontra condições ideais para isso, né? É basicamente dessa forma que as infecções ocorrem, tá? Bom, o professor falou sobre essas microbiotas e a gente começa a entender um pouquinho a importância delas, né? Então, é fundamental você ter regiões do corpo que tenham uma concentração grande dessas bactérias, porque essas bactérias vão ocupar esses órgãos e eles vão auxiliar nas suas funções, né? É fundamental uma pessoa ter uma microbiota. Tendo a microbiota, a gente tem condições de se defender contra bactérias externas. Geralmente, são as bactérias que causam doenças para a gente, né? Para a gente entender um pouquinho essa parte mais complexa do nosso corpo, né, a gente precisa entender um pouquinho o conceito de saúde e de doença, né? Dá a impressão que, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de doença, dá a impressão que a gente está num estado em que é ou tudo ou nada, né? Nosso corpo é muito complexo. Para a gente entender um pouquinho como funciona a doença, a gente tem que ter alguns pré-requisitos, né? E antigamente, o professor falou para vocês, quando a microbiologia ainda era muito jovem, uma ciência muito jovem, a gente ainda não sabia exatamente como as doenças começavam, né? No século XIX, esse cientista que a gente está vendo no slide aqui, esse médico alemão, ele foi fundamental para a gente entender um pouco como a gente adquire doenças de ordem infecciosa. Esse médico, ele se chama Robert Koch, né? Bom, na época do Robert Koch, no século XIX, as pessoas adquiriam doenças e a gente já conhecia um pouco como funcionava o corpo humano. Mas a gente ainda indicava ao certo que momento uma pessoa fica doente. Ou melhor, por que uma pessoa fica doente, né? O Robert Koch, ele era um clínico, ele recebia pessoas na sua casa, ele ia na casa das pessoas doentes, e ele era um entusiasta da microbiologia. Então ele gostava, por exemplo, de observar amostras de bactérias no seu microscópio, ele gostava de ficar desenhando, estudando essas bactérias. Como ele era médico, e ele já tinha uma experiência profissional grande, ele percebeu que muitas pessoas que apresentavam doença, as pessoas que tinham sinais de doença, eram pessoas também que apresentavam bactérias que normalmente não encontramos em pessoas saudáveis, né? A gente pode falar então que Robert Koch foi uma das primeiras pessoas que associou bactérias com doenças. Por esse motivo, Robert Koch tem um lugar muito importante na ciência, né? Robert Koch foi uma pessoa que conseguiu associar, por exemplo, a presença de uma bactéria causando tuberculose, a presença de uma bactéria causando diarreia, né? Uma bactéria causando pneumonia, né? Claro que o professor está resumindo, o professor está deixando mais simples a história da ciência. Não foi apenas ele que fez isso, né? Porém, ele deu contribuições muito importantes para isso. É por esse motivo que Robert Koch ele foi responsável por criar algumas leis que a gente chama de postulados de Koch. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, né? O que são os postulados de Koch?
Há um conjunto de regras que a gente tem e que a gente costuma seguir para a gente entender um pouquinho como as pessoas adquirem doenças infecciosas, né? A gente tem aqui, por exemplo, algumas regras que estão dentro dos postulados de Koch, né? Você não precisa decorar, isso aqui não vai cair na prova. Isso aqui, na verdade, é mais lógico, né? Do que realmente fundamental para você ganhar ponto. Não é assim que funciona. Tá? Olha só, vamos falar um pouquinho tal dos postulados de Koch para a gente entender. Né? Primeiro postulado: os micro-organismos são isolados de um animal doente ou um animal morto. Ou seja, todo mundo que está doente por uma infecção ou morreu de uma infecção é uma pessoa que tem que ter um micróbio ali dentro. Né? Uma pessoa que morreu de Covid, ela tem que ter o Covid. Não tem como a pessoa morrer de Covid e já não ter mais o Covid. Né? Uma pessoa que morre de diarreia infecciosa tem que ter uma bactéria infecciosa. Ok? Segunda coisa, os micro-organismos podem ser cultivados em um meio de cultura. Eu tenho que ser capaz de pegar uma amostra dessa pessoa doente e eu tenho que ser capaz de cultivá-la em laboratório. Se eu não consigo cultivar, de duas uma. Ou essa pessoa não tem uma infecção, ou eu não estou pegando a amostra correta. Eu estou pegando alguma amostra errada. Né? A mesma coisa, por exemplo, que a gente fala, uma pessoa que tem Covid é uma pessoa que tem que ser positiva para o diagnóstico. Né? Terceiro ponto, os micro-organismos têm que ser possíveis de serem identificados. Eu tenho que conseguir olhar no microscópio, eu tenho que ter uma cultura que seja positiva. Eu tenho que conseguir identificar qual micro-organismo se trata. Né? Terceiro ponto, os micro-organismos têm que ser possíveis de causar novamente uma infecção num novo indivíduo. Eu posso pegar, por exemplo, do meu meio de cultura, eu tinha uma pessoa doente, consegui isolar a bactéria do meio de cultura. Esse meio de cultura, ele tem que ser capaz de gerar uma bactéria para infectar outras pessoas. E ali você pode ver no ponto 4, que é o seguinte, a doença ela é reproduzida nesse novo animal e ela tem que ser capaz novamente de ser cultivada no meio de cultura. O que a gente está mostrando aqui? É um ciclo, é uma roda. Né? Eu tenho um indivíduo doente, esse indivíduo doente obrigatoriamente tem que ser capaz de gerar um micróbio. Esse micróbio ele tem que ser cultivado no meio de cultura. E esse meio de cultura, novamente, tem que ser capaz de infectar um novo animal. É um ciclo. Fechando. Infecção de pessoa a pessoa. Né? Pode parecer uma bobeira isso que a gente está falando dos postulados de Koch, mas não é. Isso aqui é um dos passos mais importantes da medicina. Né? Veja bem, quando a gente tem uma doença nova, que a gente não entende como ela funciona, a gente precisa aplicar os postulados de Koch para a gente ver como essa doença se transmite, quem causa essa doença. Né? A gente, na prática, usa os postulados de Koch para a gente, então, caracterizar uma doença. Né? Pense você aí, no começo de 2020. Né? Você pode ver que há um ano atrás, quando a gente estava no começo da pandemia, o mundo inteiro ainda nem entendia de onde tinha vindo o Covid. Se a gente tinha adquirido de um morcego, se foi de uma serpente, onde foi exatamente, será que foi realmente em Wuhan, lá na China? Né? Para a gente entender esses pontos, a gente precisou aplicar os postulados de Koch, né? Para a gente entender quem era esse agente infeccioso. Teve um caso, há quase 10 anos atrás, isso foi em 2014, na verdade, que a situação foi pior ainda. Né? Alguns países na África tinham um número muito grande de pessoas morrendo por um vírus desconhecido, que era o vírus Ebola. Não era um vírus desconhecido, era um vírus pouco estudado. Né? Eu não sei se vocês lembram, em 2014, faz bastante tempo, né? Mas muitas pessoas morreram até a gente realmente fechar o ciclo. Né? O vírus Ebola era adquirido da onde? Como a pessoa adquiriu Ebola? Como que eu posso cultivar isso em laboratório? Né? A gente demorou mais de 2 meses para descobrir que Ebola vive do morcego, que o Ebola ele poderia se adquirir através da secreção respiratória do sangue de uma pessoa, para eu cultivar em laboratório. Né? Ou seja, para eu aplicar os postulados de Koch, para eu descobrir realmente como se transmite o vírus Ebola. Né? Veja que esse aqui, então, é um tipo de conceito muito importante para a gente entender um pouquinho a nossa saúde. Tá? E o conceito final da aula de hoje, que o professor gostaria de mostrar para vocês, são as formas de transmissão de doenças. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente tem uma pessoa doente, a pessoa ela vai ter um comportamento anormal do corpo. Né? Então, o nosso corpo está em equilíbrio,
ele está em estado funcional, fisiológico, e no momento em que um patógeno infecta você, você pode manifestar sinais, né? Algo mostra, teu corpo dá indícios de que você tem algo ali fora do normal. Né? Essas formas de transmissão são formas de transmissão que podem não apenas eliminar bactérias, mas contaminar outras pessoas. Né? Por exemplo, a primeira forma de transmissão de doença que a gente tem é o que a gente chama de contato direto. O que é o contato direto? É quando você pode transmitir doenças através do contato físico entre pessoas. Né? Então, tem essas mulheres aqui no slide que estão tendo contato direto, né? Eu posso transmitir um vírus, posso transmitir uma bactéria a partir das minhas mãos. O Covid é assim. Eu posso passar um vírus se eu não lavei direito as minhas mãos. Né? Posso passar para uma outra pessoa. Tá? Outro tipo de contato é o contato indireto. É quando eu adquiro uma bactéria a partir de objetos, de utensílios contaminados. Né? Nesse caso aqui, a gente pode adquirir, por exemplo, a bactéria respiratória, o próprio Covid. Eu posso adquirir, por exemplo, a partir de um copo, a partir de um pedaço de lenço, né? Eu posso adquirir de garfos, de talheres, que não foram desinfectados. Transmissão por gotículas, talvez seja mais comum, quando você tem vírus e bactérias respiratórias, né? Em que uma tosse ou um espirro podem carregar esses patógenos a longas distâncias, né? Você, por exemplo, quando espirra, você pode carregar vírus por muitos metros. Por isso que uma pessoa quando espirra, ela, se não tiver com máscara, por exemplo, ela pode passar vírus a longas distâncias. Tá? E nós temos aqui essas formas de transmissão que são veiculadas, são transportadas por algum local, por alguma coisa. Né? Então, por exemplo, eu posso transmitir doenças através da água. Existe uma doença que é a giardia, um protozoário, que eu posso adquirir, por exemplo, de águas que estão contaminadas, leitos de corpos d'água contaminados, né? Posso transmitir doenças por alimentos. Olha, essa pessoa aqui, ela está manipulando frango, carne de frango que está crua. É o que o professor falou, né? A gente pode transmitir muitas doenças por carne crua. Transmissão pelo ar. Geralmente eu estou falando, por exemplo, de fungos, né? Esporos de fungos que a pessoa respira, pode contaminar os pulmões. E, por final, transmissão por vetores. Eu posso ter, por exemplo, insetos, posso ter invertebrados que podem transmitir doenças, né? Eu tenho, por exemplo, essa mosca que pode pousar no alimento e ela já veio de um outro local carregando uma bactéria, né? Então, a mosca, por exemplo, ela deposita seus ovos em matéria orgânica. Ela pode ter depositado em fezes do ambiente, né? E ela acaba carreando essas bactérias fecais quando ela pousa, por exemplo, no alimento. Né? Veja como o ciclo ele sempre se fecha, né, pessoal? É muito importante a gente evitar doenças, mantendo higiene, evitando exposição a sujidades, lavando as mãos, mantendo o contato, né, limpo com as superfícies, pensando nisso, pensando no potencial que nós temos de causar ou de receber bactérias patogênicas. Né? Então, veja como a aula de hoje a gente começa a entender um pouquinho a presença de bactérias que têm o potencial de causar doenças em alguns locais. Né? Bom, pessoal, para a gente não estender muitos conceitos, para não ficar muito complicado, muitas coisas diferentes, o conteúdo teórico da nossa aula de hoje é isso. Né? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade. Todo mundo está tranquilo? Tudo bem. Então, dessa forma, eu vou pedir para vocês, então, fazerem lá a atividade de frequência, né? Lembre-se que nessa semana a gente não terá aula na quinta e na sexta, são dias que você não precisa fazer nenhuma atividade no AVA, né? E a gente vai se encontrar, então, lá na nossa próxima segunda-feira, certo? Eu peço que vocês se cuidem, desejo a vocês um ótimo feriado, uma feliz Páscoa na medida do possível, e a gente se vê, então, daqui a uma semana, hein? Muito obrigado e um bom dia a todos.